É um prazer estar no Congresso da UFBA 75 anos. Hoje vamos apresentar um trabalho muito interessante com a mesa redonda, aplicabilidade das constelações familiares na saúde e na educação. A organização e coordenação dessa mesa, realizada por Suzana Braga de Souza, que sou eu, do Instituto de Ciências da Saúde da UFBA. Introdução por Miriam Coelho Braga. Explanação por Vânia Meira Siqueira Campos, que vai falar sobre pesquisa realizada na Universidade Federal de Goiás, com estudantes de medicina e também com a comunidade como um todo. São vários projetos que ela vai falar, que todos envolvidos na Universidade Federal de Goiás. E o doutor Silvestre Falcão Santana vai falar sobre constelação familiar no tratamento de dependentes químicos. Então, eu vou começar a apresentação exatamente descrevendo cada um dos componentes dessa mesa redonda. Suzana Braga de Souza, sou eu, sou bióloga formada pela UNB, tenho doutorado em Ciências Morfológicas pela UFRJ, com enfoque em Neurociências e Desenvolvimento do Sistema Nervoso. Sou professora de Fisiologia da Universidade Federal da Bahia e membro do grupo de pesquisa Laboratório de Neuroquímica e Biologia Celular. Desde 2017, eu coordeno um projeto de extensão da UFBA, com o número CEATEX 11448, intitulado Ciclo de Conferências em Sistêmica Fenológica de Beth Hellinger, que começou em dezembro de 2017, com uma palestra proferida por minha mãe, Miriam Coelho Braga, intitulada Vivência em Constelação Familiar na UFBA. A partir daí, tivemos várias conferências com esse tema, realizadas na UFBA, e vivências. Por exemplo, a conferência com Marianne Frank, da Alemanha, sobre educação sistêmica, que foi realizada logo no início de 2018, vivências em constelação familiar na UFBA, com diversos profissionais consteladores, como Reno Bonzon, Aurora Santana, a professora Leda Alcântara, Veranilda Lopes, Lucimar Melo, Aldineia. Eulina Lavigne fez uma explanação sobre constelação familiar na Escola de Ensino Médio de Santos, no Garcia. Realizamos 2 vivências em constelação familiar para estudantes na UFBA em dezembro de 2018, com colaboração de vários consteladores de Salvador. E a conferência online sobre o sistema familiar de Beth Hellinger no Congresso da UFBA em 2020. A partir disso também, Diana Pedral conseguiu desenvolver no ambulatório da UFBA um projeto semanal com vivência em constelação familiar na UFBA, com a colaboração de vários consteladores voluntários. Esse projeto foi realizado durante todo o ano de 2018 e 2019 e só foi interrompido em 2020 com a pandemia. Esse projeto é coordenado por Diana Pedral e eu também sou colaboradora desse projeto, não é? Que conseguiu ser realizado realmente através da colaboração de todos esses consteladores, profissionais consteladores que trabalham em Salvador, na Bahia. Então, a constelação está presente na UFBA. E hoje nós vamos apresentar outras experiências de constelação e aplicação na saúde e na doença, tanto na saúde mental quanto na saúde física. Começando, então, a mesa redonda com Miriam Coelho Braga, que é socióloga com especialização em saúde pública e desenvolvimento de recursos humanos, e tem uma extensa formação em sistêmica familiar e organizacional, participando do primeiro treinamento sul-americano em terapia sistêmica fenológica familiar de Beth Hellinger, da primeira turma do treinamento sistêmico fenológico organizacional, estudou e participou de eventos com Beth Hellinger e seus colaboradores das primeiras gerações, participou do 3º encontro de relação pais e filhos, do Instituto de Constelações Familiares de Brigitte Chapier, de Ribes, em Novas Constelações, atuou em diversos eventos, desenvolvimento de gestão de pessoas, na UNB, no Ministério da Saúde, no SESI, facilitadora na Faculdade de Saúde Coletiva da UNB, no CEUB, no SESI, com trabalhos sistêmicos familiares e organizacionais de consciência corporal oferecidos para a comunidade, para os estudantes, e foi coordenadora técnica de curso de pós-graduação e especialização lato sensu em sistêmica fenomenológica, familiar, organizacional e pedagógica. Na verdade, minha mãe, Miriam, é uma pioneira para trazer a constelação familiar para a universidade a nível de pós-graduação. Ela desenvolveu a primeira turma de 2016 a 2018 com certificação nacional pela Escola Superior de Ciências da Saúde do GDF, em Brasília, e a segunda turma pelo Instituto Unileia.
A segunda pessoa aqui na mesa redonda é Vânia Meire Siqueira Campos, que é médica pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, em Campina Grande, Paraíba, especializada em anestesiologia pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, pós-graduação em Lato-Ciência em Psicossomática pela Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo e Acupuntura pela Faculdade Leão Sampaio. Formação em Constelação Familiar pelo IAG, Munique, Alemanha. Treinamento intensivo na Hellinger Ciência, participou de diversos workshops com Beth Hellinger em Goiânia, Belo Horizonte, Brasília, e com Conda Weber em Goiânia. Treinamento em Psicai básico, ministrado por Elizabeth Holstein em Goiânia. Membro do NACOF, Núcleo de Atendimento em Constelações Familiares, do Hospital, do Ambulatório do Hospital de Clínicas de Goiânia, onde desenvolve workshops mensais. Colaboradora do projeto de constelações familiares desenvolvido pelo Dr. José Miguel de Deus, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Desde maio de 2006, são mais de 15 anos de trabalho. Desenvolve pesquisas sobre dores pélvicas crônicas e outros tipos de patologia pelo método de constelações. Participou da roda de conversa em constelações familiares, 11º Congresso Brasileiro de Medicina de Família. Hoje ela vai apresentar sua pesquisa que evidenciou a associação entre vínculos parentais disfuncionais, ansiedade, depressão, ideação suicida e baixa autoeficácia, percebendo estudante de medicina da Universidade Federal de Goiás, além de outros projetos desenvolvidos com a comunidade na Universidade Federal de Goiás, utilizando o recurso da constelação familiar. E o nosso último palestrante é o Dr. Silvestre Falcão Santana, que é psicólogo e tem uma extensa experiência científica, tem doutorado em psicologia social, na linha de pesquisa sobre identidade adíctica e pós-doutorado em psicologia sobre a neuroplasticidade na recuperação de adictos, ambos na Argentina. Também é pós-graduado em psiquiatria e dependência química e formação em constelação sistêmica familiar, especialista em psicoterapia bioenergética e em psicodrama. Há mais de 30 anos é coordenador do Centro de Tratamento Pequena Comunidade de Jesus, entidade filantrópica localizada no estado do Espírito Santo. No âmbito deste trabalho, pôde criar e desenvolver o método dos 20 princípios e 7 passos do processo terapêutico de recuperação para dependentes químicos, né? Fruto recente desse trabalho é o seu livro, Intervenções Neuropsicossociais, na Desconstrução da Identidade Adíctica. Então, nós estamos apresentando hoje, nessa mesa redonda, vários trabalhos com aplicabilidade das constelações familiares na saúde e na educação, tanto na saúde mental quanto na saúde física. Aproveitem e muito obrigado pela participação de todos e pela colaboração. E um grande congresso da UFBA, 75 anos. Obrigada, pessoal. Eu sou Miriam Coelho Braga, socióloga, sanitarista, da carreira de sanitarista ou de saúde pública, ou saúde coletiva. Trabalhei 25 anos no Ministério da Saúde, atualmente sou aposentada pela FUNASA e trabalho também como consteladora. Coordenei 2 cursos de pós-graduação e serviu de referência para minha filha Suzana, que é professora da UFBA, e que me solicitou que, apesar de não ser consteladora, tem um projeto de constelação na comunidade da UFBA. Então eu quero agradecer e apresentar nesse momento a mesa redonda Educação e Saúde, aplicando a constelação. Primeiro eu gostaria de dizer que ciência não se faz só com a teoria. Se faz, como a própria doutora Vânia vai nos mostrar, com a prática. E uma prática só se desenvolve a partir do momento que interessa à comunidade. É um prazer, uma alegria apresentar a Vânia Siqueira Campos, do NACOF, que desenvolve um trabalho específico, o qual, na minha consideração, tem a excelência acadêmica, pautado pela investigação científica, que utiliza na sua estratégia com o grupo também um acompanhamento especializado para os estudantes e a comunidade da UFG, Universidade Federal de Goiás. É importante ressaltar o compromisso e a responsabilidade legal, ética do exercício profissional neste trabalho.
Ciência se implementa, portanto, com essa visão da teoria e da prática da sistêmica fenomenológica, reconhecida mais pela abordagem de sua metodologia, a constelação familiar, que se volta aos grupos mais vulneráveis, ou na linguagem de Bert Helling, o seu criador, se volta para os excluídos, como um exercício de cidadania, de respeito à dignidade humana e, como o próprio Bert Helling também coloca, a serviço da vida. Eu quero parabenizar mais uma vez o casal Vânia Siqueira Campos e como inspiradores, organizadores e pioneiros dessa experiência, pelo menos do meu conhecimento, na Universidade Federal de Goiás, no projeto de extensão, que já vem na sua prática se exercitando há mais de 15 anos, ressaltando a importância que vejo na integração da universidade pública a serviço da sociedade, do ensino, da cooperação técnica, de estudos, projetos, pesquisas voltados para a diversidade e a pluralidade, na medida em que reconhece a temática e a credibilidade do projeto apresentado pelo professor José Miguel, que tem realmente o cargo, né, e a função dentro da própria Universidade de Medicina, que tem um projeto de constelação familiares. Eu gostaria de relembrá-lo de que em 2012, quando o projeto iniciou aqui em Brasília, na Universidade Federal da Bahia, vocês vieram apresentar ao professor Murat, que tinha assinado um contrato com a Escola Superior de Ciências da Saúde. E depois já apresentaram em vários outros lugares, mas eu ressalto, sobretudo, a importância quando vocês apresentaram no Congresso, no Rio de Janeiro, reforçando a portaria da Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares, no Congresso Internacional de Práticas Integrativas Complementares, onde estavam presentes mais de 39 países, né, signatários da OMS. Hoje nós sabemos que essa prática já é reconhecida em mais de 90 países. E esta foi uma contribuição muito grande do conhecimento sistêmico, que teve um marco histórico no Brasil, no momento em que nós estamos vendo críticas muito severas de pessoas que não conhecem nem a teoria e muito menos vivenciam a prática e estudam como nós, como eu mesmo, Ivânia e Zé Miguel, que somos aí os pioneiros lá aí na década de 2000, um pouco antes. Eu conheci a constelação através do professor Lawrence, no Core Energetics, na Unipaz, aqui em Brasília. Então, nós somos pioneiros e estamos ampliando toda essa parceria, procurando crescer no mundo acadêmico, expandindo, fomentando estudos, pesquisas, projetos de cooperação técnica, internacional, nacional, com princípios científicos, éticos, de exercício profissional, reconhecido pela Política Nacional de Práticas Integrativas. E nesse momento é com o maior contentamento que a minha geração no Ministério da Saúde trabalhamos para criarmos o SUS, e que eu dou um viva forte ao SUS e um viva ao nosso Programa Nacional de Imunização, porque quem fala aqui já foi vacinada pela 3ª vez e, portanto, estou mais consciente de que a minha consciência individual tem um peso significativo, mas a consciência social e política é a consciência maior. Obrigada, Vânia e Zé Miguel, por essa contribuição. E fica aqui a minha reverência pelo muito que vocês já fizeram e fazem aí no NACOF. Olá, eu sou a Vânia e é uma honra estar participando dos 75 anos da UFBA, e eu agradeço muito o convite para participar dessa mesa redonda intitulada Aplicabilidade da Constelação Familiar na Educação e na Saúde.
e eu vou compartilhar com vocês, então, a minha experiência como médica e consteladora familiar. Eu vou apresentar algumas imagens, alguns slides, e vou contando um pouquinho dessa minha experiência, dessa minha trajetória. Então, como médica anestesiologista, nos últimos 27 anos, eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com ginecologistas. O meu marido, José Miguel, é ginecologista e também fazendo anestesia para alguns sócios dele. E nesse período, eu tenho me deparado com uma circunstância, uma condição especial de saúde, que é a dor pélvica crônica. A dor pélvica crônica é uma condição relevante de saúde, porque acomete cerca de 24% das mulheres em idade reprodutiva no mundo todo. São dores geralmente de moderada a severa intensidade, na região que a gente chama assim, no pé da barriga, abaixo do umbigo, e essa dor, ela é intenso o suficiente para fazer as pacientes procurarem sempre ajuda médica. Cerca de 10% das idas de mulheres aos consultórios ginecologistas se deve a esse tipo de dor. Ainda hoje, cerca de 12% das esterectomias, das retiradas de útero, também estão associadas a esse tipo de dor. E quando elas chegam, por exemplo, no ambulatório específico de dor pélvica crônica do Departamento de Ginecologia da UFG, elas já têm dor há pelo menos uns 7 anos, essa é a média de tempo. E elas perambulam por vários especialistas sem encontrar uma ajuda efetiva para a sua dor. E elas têm dor mais da metade do mês. Então, é uma condição, uma circunstância que gera queda na qualidade de vida dessas mulheres. Elas têm dificuldade de relacionamento, tanto com companheiros, quanto com a família, no ambiente social. Elas têm dificuldades profissionais, porque elas acabam faltando muito devido à dor, né? E o que chama atenção, 84% dessas mulheres têm um exame físico normal. Exame complementar, em quase 70% delas, também é normal. E aí, quando elas chegam, no caso, até mim, é porque elas vão ser submetidas, por exemplo, a cirurgias, a laparoscopia ginecológica, numa tentativa, então, de investigar, de ver se encontra algo, porque dói. Porque a dor que elas sentem é intensa e real. E a surpresa dos ginecologistas, e também a minha, já que eu estou acompanhando a cirurgia, é que em pelo menos 1/3 dessas mulheres não se encontra nenhuma lesão física visível, né? E no outro 1/3 delas, as lesões que são encontradas não justificam a dor que elas têm. Por quê? Porque existem outras mulheres que também têm os mesmos achados e não sentem dor, tá certo? Então, assim, é uma circunstância realmente intrigante. E nós reconhecemos e somos absolutamente gratos a todos os avanços da medicina. Inclusive, a minha própria especialidade como anestesista se deve a isso, ao desenvolvimento de fármacos anestésicos, dos instrumentos de monitorização, os respiradores, não há dúvida disso. E, ao mesmo tempo, nós reconhecemos que, em algumas circunstâncias, a nossa medicina tem limites. Por exemplo, nas circunstâncias de dores crônicas. E aí, a gente pode ver, por exemplo, nesse slide, que há um gasto alto. Nós temos o dado de 1998, em que 13 bilhões, quase 14 bilhões de dólares foram gastos nos Estados Unidos em terapias ditas alternativas e ou complementares. Que em 2015, esse valor quase que triplicou. E isso denota para a gente que a nossa medicina convencional, apesar de todos os avanços e benefícios, parece que ela deixa uma lacuna, que ela não consegue preencher uma lacuna que faz com que as pessoas busquem essas alternativas. E aí a gente ainda vê nessa imagem que em 1887 foi criado nos Estados Unidos o Instituto Nacional de Saúde, e que um pouco mais de 100 anos depois, houve a necessidade naquele país de se instituir um Centro Nacional de Medicina Complementar e Alternativa.
E se vocês perceberem, os colaboradores desse centro são colaboradores de renome no mundo acadêmico da pesquisa científica, como, por exemplo, a Universidade de Harvard, de Duke, Johns Hopkins, tá certo? Então, elas são colaboradores que respaldam essa necessidade de algo a mais para ser oferecido às pessoas. E eu quero compartilhar aqui com vocês uma frase do médico filósofo alemão, o Albert Schweitzer. Em 1952, ele foi Prêmio Nobel da Paz, que ele dizia o seguinte, que é mais importante para o médico conhecer o paciente que tem a doença do que a doença que o paciente tem. E esse é um pensamento com o qual tanto eu quanto o José Miguel concordamos. Então, eu acabei me aprofundando, estudando e me tornei especialista em psicossomática, que é essa visão do ser humano como um todo, um complexo mente e corpo imerso no ambiente social, que leva em conta aquele conceito mais amplo de saúde, que engloba não apenas a nossa parte física palpável, mas também que considera que nós somos seres mentais, emocionais, também espirituais, que temos relacionamentos e profissões, e o todo que nós somos sempre está presente na saúde ou na doença. E pode ser que um sintoma, uma doença, esteja mais perceptível num desses níveis, mas não deixa de atingir, de ter uma repercussão nesse todo que nós somos. E segundo esse olhar da psicossomática, todo sintoma, toda doença é considerado como um mensageiro de mensagens profundas de nós mesmos e dos contextos de vida em que nós estamos inseridos. E sim, sem dúvida, nós não questionamos isso, que nós queremos nos livrar do mensageiro e também livrar os nossos pacientes desses mensageiros. Entretanto, é fundamental que nós também recebamos e favoreçamos aos nossos pacientes entrarem em contato com essa mensagem. Porque só matar o mensageiro, enquanto não se recebe a mensagem e ela continua ali, ela vai voltar através de outro mensageiro. E assim, à medida que nós estudávamos e nos aprofundávamos nisso, nós também estávamos aprendendo e nos dedicando à abordagem de constelação familiar do Bert Hellinger. E o que nos encantou e que via ao encontro dessas ideias foi o olhar e as percepções que o Bert Hellinger teve em relação aos processos de adoecimento e cura, em relação àquelas dinâmicas inconscientes que acabam favorecendo que nós adoeçamos e também tomar consciência delas pode ter um efeito curativo, até um certo ponto. Então, o Bert Hellinger trazia essa ideia, que o propósito da doença precisa ser mantido em mente, que ela não pode ser apenas descartada, como eu citei antes, em relação ao olhar da psicossomática. E ele falava também isso aqui, que a doença em nosso corpo, ela está na ponta de uma corrente, e que começa com o amor que nos une à nossa família e ao seu destino. E assim, quando a gente entra em contato com aquelas mulheres da dor pélvica crônica, quando é feita uma anamnese cuidadosa, detalhada, o que se identifica? Acaba se identificando que elas têm muitos eventos adversos em sua infância, em sua história de vida. Muitas delas têm traumas, foram vítimas de abuso físico, abuso sexual. Quando a gente fala aqui, olha, quando o Hellinger diz essa frase, o que é a saúde plena? Quando todos estão presentes. Então, a gente volta para aquelas pacientes da dor pélvica crônica e eu posso contar para vocês, por exemplo, que muitas delas não tiveram acesso ao pai, porque talvez morreram cedo, ou porque talvez abandonaram a família, em outras circunstâncias, a mãe não deu permissão para que essa mulher tivesse acesso ao pai, ou até mesmo saber quem é o seu pai. E aí, o Zé Miguel, a partir desse momento em que ele entra em contato com essas dinâmicas inconscientes que o Hellinger citava no seu trabalho de constelação familiar, e ele começa a encontrar um paralelo
na história daquelas mulheres da dor pélvica crônica, ele começa a pensar assim, será que essa abordagem também pode ajudar essas mulheres em que a nossa medicina tem limite? E ele é responsável pelo ambulatório específico de dor pélvica crônica da Faculdade de Medicina da UFG, e ele sempre foi um estudioso dessa circunstância, na tentativa de ajudá-las da melhor forma possível. Então, ele propôs um projeto de extensão que contemplasse essas pacientes com a abordagem de constelação familiar, além de todo o mais que elas recebem, em termos de atendimento com prescrição de medicações, realização de exames complementares e cirurgias quando necessárias. Ele apenas passou a oferecer a mais as constelações familiares. E sim, sem dúvida, ele encontrou muita resistência no ambiente acadêmico entre os seus pares para instituir esse projeto de extensão na faculdade. Havia um questionamento justo, que eu acho, sobre a realmente eficácia dessa abordagem. E a pergunta é, isso é ciência? Havia um questionamento sobre a fenomenologia das constelações, se seria apropriado estar no meio acadêmico. E aí, eu quero deixar isso claro, que foi fundamental, é mérito do Zé Miguel, a maneira como ele sempre se conduziu no meio acadêmico, ele sempre foi um pesquisador nos moldes em que a academia exige, tanto é que hoje ele é professor titular da disciplina de ginecologia, ele percorreu um caminho para chegar até aí. Então, alguns dos seus colegas falaram assim, olha, nós não sabemos exatamente o que é, mas se o Zé Miguel está envolvido nisso e sugerindo essa abordagem, vamos dar um crédito de confiança. E assim, em 2006, que foi iniciado o projeto de constelação familiar na Faculdade de Medicina da UFG. E o meu vínculo não é direto com a faculdade, e eu sou coordenadora externa desse programa de extensão. Essa é uma imagem do nosso auditório, em que as constelações são realizadas, ou foram realizadas por um bom tempo, é o auditório da Faculdade de Educação da UFG. Para chegar até aí, essa imagem que vocês estão vendo, foi um caminho, um longo caminho. No primeiro encontro que nós tivemos, havia 7 participantes e nós 2. Eram 3 pacientes com dor pélvica crônica e havia sido sugerida a elas que trouxessem acompanhantes para que a dinâmica pudesse acontecer. E depois de explicado um pouco como seria o procedimento e perguntado a essas pacientes se elas gostariam de ter a constelação, elas não quiseram. Era muito novo, elas achavam estranho, queriam ver primeiro, elas preferiam remédio e cirurgia. Ok, tudo bem. E alguns dos acompanhantes perguntaram assim, será essa dinâmica é só para quem tem esse tipo de dor ou pode ajudar em outras condições? E já que nós estávamos ali, nós aproveitamos e o Zé Miguel falou, tem algum de vocês que quer uma constelação? E teve. E nós podemos, então, começar o nosso projeto de extensão naquele momento, em maio de 2006. E, ao longo do tempo, outras pessoas foram se juntando a nós, tá certo? E a gente achou justo oferecer a constelação não só para as pacientes, mas também para a comunidade, já que elas eram parte essencial para que o grupo acontecesse. E nós podemos ver aqui no auditório da Faculdade de Educação, como eu disse antes, porque foi uma outra trajetória para a gente conseguir chegar finalmente ao auditório da Faculdade de Medicina, que é essa imagem que vocês estão vendo aí. E nós temos um instituto privado que oferece constelações, treinamentos, e também tem um projeto de educação permanente, em que nós trazemos profissionais renomados de outros países, com expertise em áreas específicas do conhecimento. E nós achamos justo também compartilhar essa experiência com a nossa comunidade. E nós acabamos levando alguns desses profissionais lá para o trabalho de extensão na UFG. Então, nesta ocasião, por exemplo, nós estávamos com a britânica, a Vivian Broughton. Na época, o trabalho oferecido foi a constelação do trauma, que era assim que era chamado, o trabalho baseado nas percepções do alemão Franz Ruppert, e que hoje se chama IOPT.
Nesse outro momento, nós estávamos com a holandesa Bibi Schroeder, que é do Instituto Bert Hellinger da Holanda. Foi um evento de pedagogia sistêmica e, na ocasião, nós tivemos o privilégio de estar com... Foi uma honra para a gente, depois de tanto tempo, estarmos com a vice-reitora da UFG e também o diretor da Faculdade de Medicina. E vocês podem ver aqui nessa imagem também alguns alimentos. É uma sugestão nossa apenas para que os participantes, para que haja um pouquinho do equilíbrio do dar e receber, eles tragam alimentos não perecíveis para doação. Nós organizamos em cestas básicas e doamos a algumas pessoas carentes que estão cadastradas. E assim, nesses eventos maiores, como eu citei com a Bibi Schroeder, a Vivian Brofton, também o Stefan Hauser, nós levamos aí no auditório, né? Nós chegamos a arrecadar em cada um desses eventos cerca de 1 tonelada de alimentos que foram doados para instituições de caridade. Bom, eu tenho aqui alguns dados, foi um levantamento que nós fizemos com os nossos participantes lá desse projeto de extensão. Se vocês virem, entre 2011 e 2012, a média de presença era de 43 participantes por mês, que são eventos mensais. De 2013 a 2015, nós tivemos uma média de presença de quase 100 pessoas por encontro, e em 2019, essa média de 120 participantes por mês. Então, dá para a gente ver uma participação crescente. No momento, nós estamos com nossas atividades suspensas, ainda devido à pandemia, e nós aguardamos a volta das aulas presenciais na UFG para que os nossos eventos sejam autorizados novamente a acontecer. Nessa outra imagem, vocês podem ver que os participantes são pessoas das diversas áreas de atuação. Nós tivemos um aumento crescente no número de participantes dos psicólogos, também chama a atenção dos estudantes, não é? E para a gente isso é muito gratificante, ver os estudantes, por exemplo, da própria medicina, já tomando conhecimento desse olhar mais amplo para o paciente, né? E assim, para eles, a participação nas nossas constelações familiares contam como carga horária de núcleo livre, que eles precisam preencher, tá certo? Não existe uma divulgação ampla, por exemplo, em redes sociais sobre esse trabalho. Ele consta no site da UFG, mas vocês podem ver que quem indica e traz as pessoas são amigos, parentes, não é? A maioria é assim. E o que isso faz a gente crer é que, se são amigos e parentes que estão trazendo, provavelmente eles se beneficiaram de alguma forma da dinâmica e por isso está indicando a pessoas queridas. Nós vemos também indicação por médicos, psicólogos, e aí, mais uma vez, um crescente dessa indicação de professões em sala de aula. Para vocês terem uma ideia, há mais ou menos 10 anos, o Zé Miguel passou a oferecer, numa atividade integradora da saúde coletiva com a pediatria, na grade curricular dos estudantes do 4º ano de medicina da UFG, ele oferece uma aula, ele foi convidado para isso, para oferecer uma aula sobre fundamentos da constelação familiar para os estudantes de medicina. Que fique claro que ali ele não está ensinando constelação, mas introduzindo essas dinâmicas sistêmicas já na grade curricular para esses estudantes. E assim, para nós, como médicos, quando a gente pergunta sobre a repercussão das constelações familiares na vida desses participantes, sem dúvida que nós temos uma expectativa, enquanto médicos, a respeito de uma melhora na saúde física dessas pessoas. Mas, primeiro, as nossas pacientes ainda continuam com resistência aí, não são tantas ainda que vão até lá, tá certo? Por isso, talvez nós temos um número relativamente menor também de respostas. Mas o que predomina é a percepção de uma melhor compreensão da vida, um melhor relacionamento familiar, organização dos sentimentos, crescimento interior, como se a qualidade de vida, de maneira geral, desses participantes pudesse estar tendo uma melhora.
E esses resultados, eles vêm de encontro, por exemplo, a uma revisão sistemática que foi publicada agora em 2021 na revista Family Process, sobre a eficácia das constelações familiares na melhora da saúde mental dos participantes, tanto dos ouvintes quanto de quem foi constelado, tá certo? E esses dados vêm, como eu disse, ao encontro da resposta que os participantes do nosso projeto de extensão nos deram. E aí, também, em 2014, o José Miguel e alguns colaboradores, eles publicaram na revista Dor essa análise de 230 mulheres com dor pélvica crônica do ambulatório específico, né, para essa condição de saúde, do Departamento de Ginecologia do HC da UFG. E o que eles perceberam? Eles perceberam que aquelas mulheres que, além do tratamento habitual, quando comparadas com outras mulheres que só tiveram o tratamento habitual, aquelas que participaram e tiveram a constelação familiar, elas tiveram uma redução estatisticamente significativa na intensidade da dor. Que fique claro, mais uma vez, elas tinham o tratamento habitual e, além disso, constelação familiar. E foi comparado com as que tinham o tratamento habitual sem a constelação familiar. E assim, o que acontece? O Zé Miguel percebia uma dificuldade a mais dessas mulheres de irem até o projeto de extensão, já que acontece um dia de sábado. Muitas dessas mulheres, como eu já falei, faltam muito ao trabalho já por conta da dor, elas já têm muito atestado, outras são de longe. O ambulatório atende pessoas, mulheres de outras cidades aqui do Centro-Oeste, do estado de Goiás também. Então, se Maomé não vai à montanha, que a montanha venha a Maomé. E o que o Zé Miguel passou a oferecer? Durante o atendimento já no ambulatório, para aquelas mulheres que aceitam, que concordam, ele faz pequenos exercícios sistêmicos, como se fossem mini constelações, imagens, visualizações, levando em conta as dinâmicas e o aprendizado que ele tem a partir do que o Hellinger observou. Interessante que, muitas vezes, nessas pequenas constelações, quem são os representantes são os acadêmicos da graduação que estão ali presentes e também os residentes. Bom, desde 2006, o SUS ele tem uma política nacional de práticas integrativas e complementares, com algumas outras abordagens. E não só o SUS, a gente pode ver outras instituições públicas mais renomadas dentro do campo da ciência acadêmica, como, por exemplo, o HC da Faculdade de Medicina da USP, a Unifesp, que já inclui práticas integrativas e complementares no seu atendimento. Também vale ressaltar não só instituições públicas, mas, por exemplo, instituições privadas também renomadas nacionalmente, como o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Albert Einstein, têm oferecido esses cuidados integrativos, e vocês podem ver aí não só os cuidados, mas também cursos de pós-graduação sobre medicina integrativa. Aqui em Goiás, desde 1986, na cidade de Goiânia, existe o Hospital de Medicina Alternativa, que, a partir de março de 2016, passou a se chamar Centro de Especialidades em Práticas Integrativas e Complementares. E até antes da pandemia, se vocês observarem também na imagem, esse centro de especialidades chegava a oferecer uma média de 20 atendimentos por dia. E assim, em março de 2018, eu e o Zé Miguel, nós tivemos a honra de participar do primeiro Congresso Internacional de Práticas Integrativas e Saúde Pública, a convite do Ministério da Saúde, justamente por essa nossa experiência no campo da constelação familiar, no projeto de extensão na UFG. E foi uma honra estar ali, ao lado, por exemplo, da pioneira Mimanza, também dos médicos consteladores Renato Bertatti, a Célia Burgos, e ao lado da Simone Arrojo, e naquela ocasião as constelações foram incluídas como PICs, como Prática Integrativa e Complementar de Saúde. Bom, e assim, acaba que
com todo esse aprendizado, com tudo que eu tenho estudado e vivenciado nas constelações familiares, eu passei a ser uma pesquisadora sobre vínculos parentais e a repercussão na vida das pessoas. E chama a atenção, por exemplo, esse estudo amplo com adolescentes dos Estados Unidos e que mostrou que há uma associação entre vínculos disfuncionais com pai e mãe e distúrbios mentais desses jovens. E o que acontece? Eu sou mentora do núcleo de mentoring da Faculdade de Medicina da UFG e um dado que nós temos sobre esses estudantes é que os estudantes de medicina, de maneira geral, no mundo todo, eles têm uma alta prevalência, maior do que a população em geral, em termos de ansiedade, depressão, ideação suicida, o burnout entre essa comunidade também é muito alto. E então, eu propus, de 2018 a 2019, eu propus uma grande pesquisa, eu sou a pesquisadora responsável, num projeto de avaliação, de reconhecimento do perfil psicológico dos estudantes de medicina da Faculdade de Medicina da UFG e, conhecendo esse perfil, ver se a gente identificava alguns fatores associados para que nós pudéssemos oferecer abordagens mais específicas de saúde mental para essa comunidade. E o que vocês veem aqui publicado agora em 2021 é o resultado de parte dessa grande pesquisa, em que nós identificamos que estilos disfuncionais de vínculos com pai e mãe se associam, sim, a distúrbios mentais e percepção de baixa autoeficácia nos estudantes de medicina. Essa autoeficácia percebida tem a ver com a confiança que esses alunos têm em si mesmos, em realizar tarefas, em desenvolver, estabelecer metas para si mesmos e percorrer um caminho até essas metas, não é? E nós partimos de princípios de teorias de vinculação, de apego, do John Bowlby, e, como eu disse, dos conhecimentos que eu tenho sobre constelações familiares e também o trabalho do Franz Rupert sobre IOPT. E, a partir dessa abordagem, o que nós temos? O John Bowlby, ele falava o seguinte, que toda criança, para ter um desenvolvimento saudável, ela tem duas necessidades básicas, uma base segura de afeto e um estímulo progressivo à autonomia. Quer dizer, um estímulo a uma autonomia progressiva. Não tem a ver com não dar limites, mas estimular a dar passos por si mesmo gradualmente. E aí, nós temos aqui nessa imagem o que nós estudamos. Se vocês virem, nós temos um eixo do cuidado, como essa base de afeto, esse eixo da horizontal, e na vertical, um eixo do controle no sentido de sufocar, de negar essa autonomia progressiva. E a parentalidade ótima é tida justamente para aquelas pessoas que se perceberam tendo afeto e não foram sufocadas, ou seja, foram estimuladas à sua própria autonomia. E nós temos os outros tipos de parentalidade, tidos como disfuncionais, e o que chama atenção na literatura, de maneira geral, é esse tipo que é dito controle sem carinho, que é justamente o oposto da parentalidade ideal. Não são vínculos com pessoas que não deram afeto e ainda sufocaram. E aí, no nosso estudo, em relação ao vínculo com a mãe, o que é que nós percebemos? Que aqueles alunos que se consideram sem ter recebido afeto e que foram sufocados pela mãe, eles têm uma associação maior com depressão e têm uma autoeficácia percebida baixa. E ainda em relação à mãe, aqueles que também não tiveram afeto, mas não foram sufocados, tiveram uma associação maior com depressão. Então, a gente pode ver algo em comum nesses dois tipos de parentalidade em relação à mãe, que é a falta de afeto e a associação com depressão. E, se além de não ter afeto ainda foram sufocados, eles têm uma percepção de autoeficácia baixa. E esse dado chama a atenção àquela fala que nós ouvimos repetidamente do Hellinger, que ele dizia assim, que depressão é um vazio, que só pode ser preenchido pela mãe. E a gente vê algo aqui representado nesses dados. Com relação ao vínculo com os pais, pelo menos na nossa comunidade de estudantes,
o que nós encontramos? Que aqueles estudantes que se perceberam tendo afeto do pai, mas que foram sufocados em sua autonomia por eles, tiveram associação maior com ideação suicida. E aí, talvez, isso faça um pouquinho de sentido para os consteladores que escutaram do Hellinger aquela frase que o pai, a mãe dá a vida, mas é o pai que mostra o mundo. O vínculo de todos nós com a nossa mãe é diferente com o vínculo do pai, porque é biológico esse vínculo com a mãe. Já com o pai, é um vínculo mais tardio e mais socioculturalmente definido. Tá certo? E quando a gente olha esses resultados, qual é a aplicabilidade, então, da constelação? Além de tudo que é oferecido a esses estudantes, em termos de ajuda em relação a esses temas, por exemplo, outros tipos de terapia, como a terapia cognitiva comportamental, quase não saiu o nome, mindfulness, o atendimento com psiquiatra, psicólogo, medicações, além de tudo isso, que nós possamos, por exemplo, oferecer a eles abordagens pontuais que levem em conta vínculos familiares, vínculos principalmente com pai e mãe, que é o caso da constelação familiar, e também o trabalho de IOPT do Franz Rupert. E como eu disse a vocês, eu acabei me tornando uma pesquisadora de vínculos parentais, e aí, ao longo de todos esses anos, dos 15 anos que eu citei, com o trabalho de extensão das constelações, né, para os pacientes de dor pélvica crônica, nós vimos muitos casos de dificuldades dessas mulheres no seu sistema familiar de origem, tá certo? E aí, atualmente, eu sou aluna de doutorado do programa de Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da UFG, e eu também estou estudando vínculos parentais nessas mulheres. Então, nós podemos ver nessa publicação aqui de 2015 que já há dados na literatura científica de uma associação de dor crônica em pacientes adultos com vínculos disfuncionais com pai e mãe. Então, a minha hipótese e a minha pesquisa de doutorado busca ver se há uma associação de vínculos parentais disfuncionais e dor pélvica crônica nessas mulheres. Também eu estou estudando um traço de personalidade nessas mulheres que a gente chama de catastrofização da dor. É uma maneira com que elas, são crenças que elas têm, por exemplo, em relação à dor, que nada funciona, que nenhum remédio vai ajudar, que elas não vão poder mais ter relacionamentos por conta de dor, que pode acontecer alguma coisa ruim a elas por conta dessa dor. E a minha hipótese é assim, de onde vem esse traço de personalidade? Assim como a gente percebeu nos estudantes, aquele traço de personalidade de baixa autoeficácia associado com um vínculo maternal disfuncional, não é? A hipótese é, será que essas mulheres com dor pélvica crônica e que têm um pensamento catastrofizante também têm uma associação com vínculo parental disfuncional? E eu trago um dado para vocês que já é um dado absolutamente recente, de revisão de literatura que eu fiz ao longo desses últimos meses sobre a dor pélvica crônica, que os melhores desfechos, os melhores resultados da terapia oferecida para elas, e que deve ser sempre uma terapia interdisciplinar, os melhores desfechos são aquelas que receberam algum tipo de ajuda que melhoraram esse pensamento catastrofizante delas. Então, eu acabei recentemente a coleta de dados da minha pesquisa, tá certo? Durante o ano de 2020, eu fiquei 10 meses sem poder coletar dados por conta da pandemia, nosso ambulatório esteve fechado, mas nós já estamos na fase de análise desses dados. E a ideia é ampliar, validar dentro do molde que a ciência busca e que também é essencial, que nós possamos dar mais crédito a esse olhar, a necessidade de abordagem que envolva vínculos familiares, não é, para essas mulheres da dor pélvica crônica, tá certo? Então, para vocês terem uma ideia também, nós já temos cadastrado e aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina da UFG
uma nova pesquisa com essas mulheres, agora um estudo prospectivo, vai ser um estudo randomizado, com um grupo controle, em que nós vamos oferecer pontualmente a constelação familiar e comparar com mulheres que não receberam, mas um dado prospectivo, um ensaio clínico randomizado, controlado, que é uma das formas, um tipo de estudo que tem mais impacto no mundo acadêmico. Só não dá para ser duplo cego, porque nós sabemos quem vai ter ou não a constelação. E se nós conseguimos, então, mais esse dado dentro dos padrões que a academia exige, e nós respeitamos essa busca pelo olhar científico da academia, nós vamos poder ampliar ainda mais e validar ainda mais entre nossos pares essa abordagem de constelação familiar para os nossos pacientes. E eu quero encerrar, então, essa apresentação com uma fala do Bert Hellinger, que ele diz assim: eu não foco na doença ou se a pessoa é curada ou não. Eu trabalho com o sistema. Eu quero ver se há forças em ação na família que levam a doenças e trazer essas forças à luz. Eu apenas trabalho no campo sistêmico. E assim, é muito importante para todo constelador ter essa ideia do Bert Hellinger, daquele que criou as constelações familiares, que eles possam ter isso muito claro nos seus atendimentos. Essa é sempre uma preocupação minha e do Zé Miguel, de deixar isso bem claro para todo mundo, não só para os pacientes, mas para a comunidade de maneira geral e para os nossos pares médicos, que a constelação, ela é uma metodologia integrativa, tá certo? Ela inclui um olhar a tudo o mais que é oferecido a pessoas que têm sintomas ou doenças. A constelação, ela não se propõe, em hipótese alguma, substituir nenhuma outra área de atuação. Ela não vai se imiscuir, se intrometer na área de atuação e de responsabilidade da medicina, nem das outras disciplinas de saúde, como fisioterapia, odontologia, psicologia, nada disso. A constelação traz um novo olhar, ela integra um contexto psicossocial nessa abordagem que deve sempre ser interdisciplinar, tá bom? Então, fica aqui compartilhado com vocês a minha experiência e como nós temos aplicado a constelação na área da saúde, tá certo? E, mais uma vez, foi uma honra participar com vocês dessa comemoração dos 75 anos da UFBA e eu agradeço novamente o convite de estar aqui nesse momento. Um grande abraço a todos. Nós vamos ter o prazer de conhecermos Silvestre Falcão Santana. Eu gostaria de falar que conheci o Silvestre só como orientador, que foi orientador do TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, e elaborou esse livro junto com o Reginaldo Teixeira Coelho, mais reconhecido como Regis, porque a gente é assim, abordagem terapêutica sistêmica e corporal na dependência química. E aqui também o livro, em seguida, Intervenções Neuropsicossociais na Desconstrução da Identidade Adictiva. São contribuições para essa mesa, e essa contribuição específica do Silvestre mostra a aplicabilidade da constelação na educação e na saúde, mas voltada, inclusive, para a comunidade como uma prática, diferente da abordagem que a Vânia vai apresentar. E no que Silvestre apresenta a organização da comunidade dele como uma comunidade sem fins lucrativos, uma comunidade filantrópica, que também é diferente da comunidade paternalista, assistencialista. E eu comentei com Silvestre que pode não ter lucro no sentido econômico-financeiro, mas tem um ganho social e político quando está voltado para essa comunidade, por estar a serviço da vida, como Bert Hellinger nos fala, nos inspira. E contempla também o conceito básico da Organização Mundial de Saúde no aspecto biopsicossocial e espiritual, que é diferente
da percepção da espiritualidade para a religiosidade. Eu mesmo tenho conhecimento e gostaria até de que Silvestre tivesse a oportunidade de falar sobre isso, que o contexto no Brasil das instituições sociais, muitas vezes prestando serviço à comunidade, ele mostra isso aqui na página 95, né, fazendo diferença entre, exatamente, página 95, onde você mostra a diferença da comunidade terapêutica versus as pseudo-comunidades terapêuticas que se apresentam e que oferecem essa prestação de serviço. Porque muitas dessas comunidades atendem, particularmente, classe média alta para cima. E atendem muito mais, provavelmente, com todos os cuidados que se pode colocar em termos de uma complexidade do tratamento até psiquiátrico, mas o voltado para a comunidade, como nós vamos poder ouvir e ver aqui nesse momento da apresentação, tem essa percepção de ser uma abordagem da constelação familiar na sua prática, né, mostrando como que funciona essa parceria que é voltada para a comunidade, que a mantém. Inclusive, nós vamos colocar no YouTube para que todos possam também contribuir, né, com essa entidade que é filantrópica não visando lucro, mas tem um ganho social muito grande. E é um projeto com todas as bases científicas, onde o exercício profissional é reconhecido. Muito obrigada mais uma vez à Vânia e ao Silvestre por essa contribuição à UFBA no projeto que Suzana Braga de Souza, minha filha, está dando essa contribuição, estamos dando essa contribuição para os seus 75 anos, parabenizando a todos dessa universidade e que ela cresça atendendo à sociedade. Obrigada. Olá, uma alegria estar aqui com vocês nessa mesa redonda aqui da UFBA, né, cujo tema é a aplicabilidade da constelação sistêmica familiar na educação, na saúde, e eu vim aqui para colaborar um pouco, apresentar um pouco para vocês sobre a nossa instituição, que se chama Pequena Comunidade de Jesus, fica aqui na Serra Sede, em Vitória do Espírito Santo. É uma comunidade terapêutica que trabalha com a recuperação de 20 residentes, dependentes químicos, alcoólicos, e temos um vasto trabalho, né? Além de termos o primor de termos um método próprio, que é o dos 7 passos do processo terapêutico de recuperação, e os 20 princípios também de recuperação, nós aplicamos na instituição PCJ a técnica da constelação familiar. E aí eu gostaria de partilhar com muita alegria para vocês o que nós vivemos aqui, as nossas experiências, a minha percepção sobre a constelação, o quanto que ela ajuda, colabora na recuperação do dependente químico, né? A visão sistêmica, né, a nível de constelação do ADIC, tem uma visão que vai muito além das visões que nós já temos a nível científico, a nível neuropsicobiológico, né? Então, por isso que a constelação ela vem com esse acrescentando, né, para todos nós, né? Foi a partir do ano de 2000 que eu conheci, através do Bert Helling, em seus cursos, a constelação sistêmica familiar. Fiz o curso também, e desde o ano 2000 eu já apliquei e venho aplicando a cada dia mais no CTDQ-PCJ, fazendo as minhas experiências sistêmicas com esses dependentes químicos, né? E quando se fala em constelação familiar, se fala em energia, né? E a gente sabe que energia em grego significa ação, movimento. E uma comunidade terapêutica é um campo de energia muito forte, né? Energia essas que tem muitas energias tóxicas, no qual nós trabalhamos através do nosso método, mas além das energias tóxicas que esses dependentes químicos trazem para serem tratadas, né, existe também uma energia invisível, uma energia que vai além dela, e que são energias com todo um quê de emaranhados. E quando nós atingimos, além da energia tóxica a nível físico, biológico, de caráter psicológico, social do dependente químico, quando nós entramos nesse universo, nessa dimensão mais sistêmica dele, nós conseguimos grandes benefícios no seu processo de recuperação,
né? Então, devido a essa energia sistêmica, vamos falar, é que esse dependente químico vai tendo uma lealdade, não somente com a sua adicção, mas também com tudo aquilo que existe um pacto, uma representatividade de alguém do seu passado ou de algum dos seus ancestrais. Então, essa lealdade energética do dependente químico, né, eu tenho percebido que ela vai por duas vias. Ela vai pela via de uma lealdade energética da própria doença adictiva, né, que é de fundo na sua psicodinâmica obsessiva compulsiva, mas também existe uma lealdade a nível mais sistêmico, né, em termos de representatividade, que quando a gente alcança, a gente consegue grandes efeitos terapêuticos positivos para o dependente químico. Por isso que muitos fenômenos podem atuar na vida desses dependentes químicos, mas é preciso nós estarmos atentos, né? Qual é o fenômeno, por onde vem esse fenômeno, qual é o tipo de fenômeno, né? Então, essa parte fenomenológica da adicção é fundamental nós também estarmos atentos, porque como essa fenomenologia da adicção ela passa pela via sistêmica, é preciso ter uma percepção muito afinada para poder atingir, né, a cronicidade da sua doença adictiva. Em termos de outros tipos de método, enquanto outros tipos de métodos, a gente consegue alcançar e tocar de uma forma muitas vezes mais simples. Então nós atingimos um campo de uma consciência maior do dependente químico, né? A consciência do dependente químico, eu tenho percebido, é uma consciência muito contaminada, né? Muito intoxicada por todas as suas falsas crenças, por todas as suas sentenças adictivas, por todos os seus impulsos adictivos. E ele fica aprisionado a essa consciência. Mas o dependente químico ele não fica preso somente nessa consciência menor, vamos dizer assim. Existe uma consciência além dessa, que é essa consciência maior, ou seja, essa consciência a nível de um campo sistêmico, um campo maior de consciência, onde ele, através da adicção, ele vai representando pessoas e até mesmo situações do seu passado, dos seus ancestrais. Então, a constelação sistêmica familiar, eu tenho percebido que ela consegue atingir, em sua técnica, os comportamentos disfuncionais insanos, né, desse dependente químico que muitas vezes, né, que é próprio do seu processo adictivo, ter um destino próprio adictivo, mas como consequência da sua doença que foi construída a nível biopsicossocialmente falando, mas também um destino paralelo. Existe um destino numa dimensão maior. Então eu considero, nesses 20 anos de experiência com constelação familiar na comunidade terapêutica, que nós trabalhamos esses dois destinos. Um destino que é construído como causa e efeito, né? Tudo aquilo que ele foi, enquanto a doença foi se cronificando cada vez mais dentro dele, maiores prejuízos ele pôde vivenciar, né? Ele pegou para si. Mas existe também esse outro destino, que é o destino dessa consciência a nível sistêmico, onde ele vai representando situações, né, por um amor ingênuo. Até porque sabemos que a dependência em química em si é um amor ingênuo pela própria droga, pelo próprio produto. Quando aplicamos a técnica da constelação familiar, nós trabalhamos muito o amor ingênuo. Esse amor ingênuo que vem se entrar, levando a pessoa a um processo de autodestruição, né, um processo de degradação, um processo de morte, né, como uma forma de representar, em nome do amor, aquele outro que passou por alguma situação anterior. Assim é a dependência química também. A dependência química nesse campo, nesse outro tipo de consciência, nesse outro destino que eu falei aqui, porque eu estou falando para vocês, né, é um amor ingênuo, porque ao mesmo tempo que se apaixona pelo produto droga, né, que se vicia no produto droga, né, existe uma ingenuidade tamanha, porque a ingenuidade no dependente químico consiste por ele inverter o valor. Ele coloca o produto acima da vida dele, né? O valor do produto para ele é muito maior do que o valor pela própria vida. E por aí nós vemos algo como que concomitante, né, com o desenrolar de um processo de constelação familiar para o dependente químico dentro de uma comunidade terapêutica. Porque na medida que vai aparecendo os emaranhados, onde eles começam a perceber que assim
como eles colocaram, por um amor ingênuo, a prioridade, né, de valorização no objeto droga, da mesma forma, num plano mais a nível inconsciente, né, nesse campo de consciência sistêmico, dizendo assim, uma consciência inconsciente, né, eles também acabam representando, né, essas pessoas. Então, os indivíduos, eles são balizados, nós sabemos, por ordens e por leis dentro da sociedade. Todos nós somos balizados, né? E o que a doença da dependência química faz? Ela vem quebrar tudo aquilo que é ordem, tudo aquilo que é lei. Então, assim, por isso que o trabalho da constelação sistêmica familiar numa comunidade terapêutica eu acho fantástico, né? Nós falamos em ordens do amor na constelação sistêmica familiar. E olha que interessante, numa comunidade terapêutica, ali é um espaço de recuperar as ordens de amor perdida. Ou mesmo, trocando a palavra, né? O amor em ordem, o amor ordenado. Então, assim, é fantástico, porque existem similaridades, né, dentro desses fenômenos do processo de recuperação do dependente químico e, ao mesmo tempo, nesses fenômenos que ocorrem dentro do campo da consciência maior da constelação sistêmica familiar. Então, assim, é um aprendizado incrível, incrível, incrível. Nós sabemos que os fenômenos, eles são interdependentes. E que essa interdependência, ela vai criando um campo de consciência, todos os fenômenos, né? O ser humano, ele é um ser e ele existe enquanto fenômenos, enquanto ações, né? E essa energia, como eu falei aqui no início, essa energia, o que é energia? Ação e movimento. Esses fenômenos que vão acontecendo, eles não são independentes. Eles são interdependentes, né? E nessa interdependência, dentro de uma comunidade terapêutica, o que existe? Existem egos adictivos. Existem dependentes químicos que criaram uma identidade própria, que eu dei o nome, a partir do meu doutorado, eu fiz essa pesquisa, de identidade adictiva. Essa identidade adictiva, ela traz traços, ela tem um perfil próprio, ela tem mecanismos próprios, ela tem uma psicodinâmica própria, essa identidade adictiva. Então, se à luz da constelação familiar entendermos a identidade adictiva enquanto um fenômeno, existe uma interdependência, né, em relação a campos maiores do ser da pessoa. Ou seja, a pessoa, ela vivencia todos os seus elementos adictivos, de comportamentos adictivos, falas adictivas, pensamentos adictivos, ideias adictivas, né? Mas a nível mais profundo, existem fenômenos também que substancializam a sua dependência química. E aí eu levanto um questionamento aqui agora. Até que ponto os emaranhados de fenômenos que aconteceram no ancestral de um dependente químico, em alguém da sua família da vida passada, no qual ele está representando hoje, né? E essa representação leva ele a comportamentos disfuncionais, insanos, a uma autodestruição, até que ponto isso não se torna um reforçador da dependência química dele? Então, se pararmos para pensar, né, e começarmos a pesquisar nos seus detalhes, é preciso nós, hoje, começarmos a considerar mais um elemento nesta contemporaneidade da dependência química. Porque nós costumamos dizer, e é fato, que a dependência química é uma doença multifatorial. Então, toda essa teoria e toda essa didática, todo esse movimento da constelação sistêmica familiar já nos apresenta, já nos sinaliza, né, mais um fator, né? Qual é o fator transgeracional que está ali neste dependente químico como um elemento ativador, impulsionador para reforçar a doença adictiva dele e a sua identidade adictiva? Então é maravilhoso. Eu diria, como se fosse um remédio bem eficaz, né? A técnica da constelação sistêmica familiar para o dependente químico. Todas as constelações sistêmicas que fazemos dentro do CTDQ-PCJ é uma maravilha, porque a gente descobre, a gente aprende cada vez mais sobre a dependência química através da constelação sistêmica familiar. E com esse método, consegue-se que os protagonistas, os adictos, eles também vão reparando comportamentos e atitudes que causaram distúrbios e emaranhados dentro dos seus sistemas. E eles também fazem restituições de identificações com determinados ancestrais. Percebe? Então, esses são os fenômenos que acontecem também dentro de uma comunidade terapêutica através de um método sistêmico da constelação familiar.
Então isso é maravilhoso quando eles começam a restituir essas identificações, quando começam a fazer reparações, né? Eles vão ficando com a alma deles, com o sistema deles, menos tóxico, eu diria assim, né? Mais leve, né? E com isso o campo pessoal de vida, né, vital deles vai se tornando mais aberto, inclusive para o processo terapêutico de recuperação, para eles estabilizarem a recuperação deles. Então, é muito importante que eles vão recolocando o sistema deles numa ordem mais natural. E todos esses procedimentos integrados, eles vão liberando o sujeito das suas repetições inconscientes, né, de padrões comportamentais de culpa e de destinos trágicos. Por isso que eu dou muito valor, e procuro aplicar o máximo que eu posso dentro de nossa comunidade terapêutica a constelação sistêmica familiar. E ela não pode ser vista, claro, dentro de uma comunidade terapêutica, a constelação sistêmica, como um objeto de diagnóstico, né? Ou de um determinismo, substituindo assim uma ação médica ou psicológica. Não, isso seria um pecado, um erro. É preciso cada coisa em seu lugar, né? Cada instrumento, né, fazendo a sua função, tendo o seu efeito, mas dentro do seu lugar próprio. Então, a constelação sistêmica, ela não é o tudo, né? E ela não é o basta numa comunidade terapêutica. Ao contrário, ela é um instrumento que vem colaborar. Nós tivemos diversos dependentes químicos que teve constelações familiares fortes lá, né? Foi aplicado neles, depois eles recaíram, voltaram para a ativa. Então, precisamos banir essa ideia que ela é um método milagroso, que vai fazer milagre. Não, ela é mais um instrumento, né, dentro desse sistema, né, que com as suas interdependências dentro do fenômeno, ela vai colaborar para poder ele ter uma percepção maior e mais clara da dinâmica do que está inserido na psicodinâmica da tua doença adictiva. Porque existem vários elementos que estão intrínsecos e encobertos na psicodinâmica do adicto. E né, o Hellinger traz isso, né, com seus discípulos também, seus colaboradores dentro da constelação, né, esse nós podemos dizer, né, essa situação de repetição, esse padrão repetitivo, né, o quanto que promove distúrbios e insanidades. Né? A loucura da adicção, podemos dizer assim. Não é a causa, né? Mas é mais um fator que vem a contribuir. Eu me lembro uma vez em São Paulo, em 2001, que o Hellinger colocou que muita gente julga que o amor tem poder de superar tudo que é preciso para apenas amar bastante uma pessoa, né? Que basta amar. Contudo, a experiência mostra, segundo Hellinger, né, que isso não é uma verdade, que é preciso que ele já tratou de muitos suicidas, dependentes químicos, né, que na sua história, além do amor, faltava um outro lado. Então, qual é essa ordem oculta do amor que estava faltando nesse dependente químico? Então, me chama muita atenção, né? Porque para que o amor dê certo, é preciso que exista sempre alguma coisa do lado dele. Alguma coisa do lado dele. Por isso que existe, né, um grupo de mútua ajuda chamado Amor Exigente, e que eu gosto muito também desse grupo de mútua ajuda no tratamento dos dependentes químicos e familiares colabora, né? Eu faço também um paralelo dessas ordens do amor exigente, né? Eu lembro de Madre Basileste Link, né, uma freira luterana, que foi uma referência para a minha espiritualidade um tempo atrás. Ela falava do amor responsal. Então, a constelação sistêmica familiar, ela trabalha o amor. E o que é uma comunidade terapêutica em termos de processo terapêutico de recuperação, se não, né, um lugar, um campo com uma atmosfera que vem trabalhar o amor desgovernado, o amor distorcido, o amor fora do lugar. Então, a constelação sistêmica, eu tenho percebido que nas nossas experiências, o quanto que essa energia, né, essa ação, esse movimento do amor, quando começa a pessoa a devolver o que precisa devolver, pegar para ela o que realmente ela precisa pegar de energia, seja do seu pai, seja da sua mãe, o quanto que esse amor, né, ele faz fecundar e alimenta um processo de recuperação substancial, né, porque fica mais organizado. Porque a dependência química, ela é uma doença que ela produz desordem, desequilíbrio, desorganização e desarmonia. No quê? No amor. No amor. No amor a si próprio, no amor ao próximo, no amor à própria vida, no amor a tudo, né? Então, é preciso haver essa equilibração. E uma comunidade terapêutica é o lugar do amor. Do amor. Né? Então, esse amor não é um amor piegas que eu estou falando, não é um amor sentimental,
né? Mas um amor que realmente faz a pessoa vivenciar um processo de reconfiguração da própria existência, né? No PCJ eu percebo que a constelação sistêmica familiar, ela ajuda o adicto a reconfigurar a forma de amar. Por isso que numa comunidade terapêutica, o terapeuta muitas vezes ele fica meio que naquele lugar um pouquinho de paz, justamente para ajudar o adicto, né, a ficar no seu lugar de filho. No sistema a gente sabe que os pais são grandes, superiores, cabe a eles oferecer, e os filhos ficam no lugar de pequenos, necessitados de receberem. E quando eles começam a entrar nos emaranhados, isso tudo é distorcido, né, se invertem. Né? A comunidade terapêutica, através da constelação sistêmica familiar, ela produz esses ajustes. Isso é muito bom. Então, daí é onde o Helling traz aquela observação das ordens do amor. As ordens do amor, desde a comunidade terapêutica, sendo feito esse trabalho, como a gente tem feito no PCJ, eu percebo que a gente trabalha as relações tóxicas também. Então, no dependente químico, nós trabalhamos as relações tóxicas em relação ao amor. Então, quando você tem os emaranhados, onde tem uma desorganização a nível sistêmico e que colabora-se para uma reorganização, onde cada um fica no seu devido lugar, devolve para o outro que precisa ser devolvido, pega o que precisa ser pego, e isso é reorganização. E é tudo que um dependente químico precisa na sua vida, reorganizar a sua própria existência. Então, a constelação sistêmica familiar, ela traz grandes benefícios para uma comunidade terapêutica. Né? O processo terapêutico de recuperação dentro do PCJ, ele passa por esse sistema, né, desses elementos que vão formando um conjunto onde a constelação sistêmica familiar, ela está intrínseca, ela faz parte. Né? E a visão sistêmica consiste na capacidade de perceber, de compreender o todo. Então, a visão do PCJ para a recuperação dependente química é essa recuperação maior, onde está incluído o pai, a mãe, os seus ancestrais, a dependência química. E é muito interessante, porque em várias constelações familiares que nós fizemos lá, eu costumo dizer que a nível sistêmico eu vejo a dependência química como uma entidade. Porque em todas, não tem uma, desde o início do ano 2000 que a gente começou a aplicar lá, eu via que quando fazia as posições e que tinha alguém sempre representando a dependente química, ela sempre diz a mesma coisa para os residentes lá, né? Me respeita e fica atento comigo, porque o meu objetivo é te prejudicar, te destruir e te levar à morte. Todas as vezes, momentos diferentes, personagens diferentes, situações diferentes, contextos diferentes e tempos diferentes. Então, assim, isso vindo deles, não foi eu pedindo para repetir, não. Isso é muito interessante. Então, o objetivo da doença, dependência química, realmente é intoxicar para levar à destruição e morte. Então, os emaranhados sistêmicos de um dependente químico é algo que realmente vem só para reforçar a própria doença. Quero apresentar para vocês uma foto de eu fui numa instituição, não foi nem no PCJ, onde eu trabalhei, eu pedi uma pessoa para representar, nessa clínica o dependente químico, o dependente químico, o familiar, a doença e a identidade adictiva. E foi muito interessante. Né? Nessa foto não dá para vocês verem, mas eles colocaram, a mãe ela se colocou num ponto extremo, no outro ponto extremo, sabe o que estava? A droga se colocou no outro ponto extremo. A família só conseguia olhar para a droga e a droga olhando a família, tá lá. Mas a família só ficou paralisada. A pessoa que representava a família, ela falou que ela se sentiu congelada, ela só sabia olhar para a droga, ela não conseguia olhar para a doença, para a identidade adictiva. Então, voltando à foto, o importante é ter essa consciência que essa mãe paralisada, o que aconteceu? A doença ficou no meio, de um lado da doença ficou a identidade adictiva, uma pessoa representando. Por trás da doença, da doença, ficou o residente, o adicto, do lado dele a identidade adictiva e atrás dele a doença. Então, repetindo, atrás dele a doença, né, na frente dele o indivíduo, o adicto, e do lado a identidade adictiva. Lembra que depois, em outros extremos, mais distantes, estava, né, a droga e o familiar. Aí eu pedi que eles fizessem um novo movimento. E o que aconteceu? A família ficou no mesmo lugar, querendo olhar só para o ponto da droga, achando que o problema era a droga, e a pessoa que representou a droga e a pessoa que representou a identidade adictiva se juntaram
com o residente, com o dependente químico. E aí eles começaram a se abraçar, os três. No meio, o dependente químico, de um lado a sua identidade fictiva, do outro lado a questão da droga. Por trás dele, lembra que eu falei agora há pouco, estava a doença. Aí eu pedi eles que fizessem o movimento que eles quisessem. Sabe o que aconteceu? A doença que estava por trás pegou as duas mãos, empurrou o adicto e foi levando o adicto para onde ela quisesse. Junto com o adicto estava o quê? Estava a sua identidade fictiva, estava a droga que estava com ele, enquanto o familiar estava paralisado. Então, eu achei muito fantástico, muito interessante, porque foi uma experiência assim, muito forte, onde a gente vê o poder da doença da dependência química. Isso é muito sério, isso é muito grave. Em relação a nível sistêmico, existe realmente a doença da dependência química quase como que uma entidade, que ela vem realmente para dar direção, para gerar realmente prejuízos para o indivíduo. Existe também, agora eu falei para vocês, a nível de dependência química, né? De uma constelação que eu fiz com a identidade fictiva e com a doença, né? E lá no PCJ, certa vez, eu fiz uma constelação que eu achei muito interessante. Né? Primeiro, essa constelação foi com os filhos e as mães. Existem muitas mães codependentes. Mães essas que levam para os filhos cargas para eles representarem de gerações até passadas, gerações lá atrás. Então é muito interessante, é muito comum nós fazermos isso lá no PCJ. Os filhos devolverem para as mães codependentes. Então eu estou descobrindo, nesses 20 anos também de aplicabilidade da constelação no PCJ, que a codependência, por trás dela, a nível sistêmico, existe também um fardo, um peso, algo mal resolvido, não resolvido, um emaranhado dessa mãe, que ela coloca, que ela joga a nível inconsciente para cima do adicto, e que o adicto, por um amor ingênuo, ele pega para ele. E aí ele acaba configurando isso. E muitas vezes essas mães são mães que têm problema com a figura masculina, com o pai. São mulheres que às vezes negam esse papel do homem, do pai. E aí eles acabam tendo problemas também. Coloca a mãe como mais forte, aquela que provavelmente vai ser salvadora, né? No mundo imaginário vai ser salvadora, que não vai ser através da codependência, né? Negligenciando a força do masculino. Então é muito importante fazer essas entregas também, esse ritual de honras e entregas. Estamos aqui na terapia de confronto familiar no PCJ. E hoje o nosso tema é esse: mães que projetaram no filho um ideal de filho que elas queriam ter. E isso atravanca, bloqueia, impede, atrapalha eles terem a própria liberdade de poder se decidir na sua recuperação. Então essas mães vão usar agora a técnica da sistêmica familiar para poder liberar esses filhos, para poder dizer para eles que elas abrem mão dessa grande expectativa, que por trás da expectativa está uma imposição de que eles trilhem o caminho da recuperação, liberando eles para poderem se decidir por si mesmos por uma vida nova. Me lembro também de uma vez, numa instituição, onde nós fizemos, no próprio PCJ, onde nós fizemos uma constelação, onde uma pessoa representou a instituição, outra pessoa representou a doença, outra equipe, outra pessoa representou o processo terapêutico de recuperação e outra representou o residente. E aí o que aconteceu? Essas pessoas, elas estavam... vou pedir ao André para colocar ali essa imagem, mas parece que agora não temos a imagem, não está enquadrada. É uma pena, mas foi muito interessante, explicando para vocês que a instituição e a equipe, elas se colocaram próximas, se colocaram bem próximas. No centro do espaço estava o processo terapêutico de recuperação, que é o processo que nós criamos, o método que nós criamos, o PCJ, os 7 passos, os 20 princípios, que é o centro, cerne, né, que promove a recuperação. E de um lado estava, atrás um pouco, o residente, do outro lado, do lado do residente a doença. E foi muito interessante, porque o residente, ele dizia, né, eu estou aqui com a minha doença do meu lado e eu tenho a opção de colocar no centro da minha vida um processo terapêutico de recuperação. E do outro lado, a instituição e a equipe, eles estavam numa grande sintonia e eles falavam: nós não somos o centro. O centro é o processo, é a mudança, é a recuperação. Nós somos os apoiadores, os apresentadores, os sinalizadores. Por isso nós nos unimos, a instituição e a equipe, aqui, e direcionado ao processo. Então nós não damos, fazemos acontecer. Nós apresentamos. O centro é o processo terapêutico de recuperação. Muito, muito interessante, né? Essa imagem
que eu estou passando aqui para vocês. Então é muito legal porque são muitas experiências diversas dentro de um centro de tratamento. É o tempo todo. Quero passar para vocês uma história, né, de um caso clínico lá dentro do PCJ. Os pais eram separados. O pai era muito mais velho que a mãe desse dependente químico. A mãe, ela não casou por amor, e sim por um interesse financeiro. Ela era golpista, gostava da vida noturna, era beberrona. O paciente era bem distante da mãe e tinha um estreito vínculo com seu pai. Todo paciente, como a sua mãe, tiveram diversas relações, porém sem sucesso conjugais. Os casamentos deles não davam certo. A mãe teve uma relação extraconjugal com o marido da sua melhor amiga, o pai teve uma relação extraconjugal com a melhor amiga da mãe, né? E quando foi colocado isso no campo sistêmico, nós percebemos que o pai, ele se permitiu casar com essa mãe desse residente lá do PCJ, também por conveniência, não foi só ela. Conveniência pelo fato dela ser mais nova, ter uma vitalidade que ele não tinha, uma vitalidade que favorecia ele e que faltava a ele. Bem, a dinâmica de tudo é que o paciente, em seu amor infantil, ele tentou unir seus pais através da cocaína e da bebida, na ilusão de oferecer uma vitalidade que faltava ao seu pai para unir o casal. Foi o que nós descobrimos. No trabalho dos emaranhados, quando o paciente deixa para a mãe o destino dela e reconhece que o pai também teve seus interesses, quando deixa para o pai a responsabilidade da falta da energia própria, a cocaína imediatamente perde sua força. E foi muito lindo porque esse residente, depois a relação dele com a mãe, que era bem distante, depois mudou muito, foi muito legal, né? E então, são casos, assim, estaria aqui com vocês por muito tempo, para falar de muitos e muitos casos, mas não dá o tempo, mas com certeza nós ainda teremos muita oportunidade. Trazendo mais um caso para vocês, um cara que é cocainômano e usa drogas sintéticas. O seu avô paterno, ele agredia a esposa e os filhos. A avó paterna abandonou seu avô e os filhos, fugindo com outro homem. Seu pai que criou seus tios e era agredido sempre pelo seu avô. Então somatizou-se uma gagueira, por engolir seu choro para ter que mostrar-se forte. O paciente, esse paciente adicto do PCJ, ele só sentia bem-estar quando se afastava dos pais dele. Ele é fruto de uma relação de aventura desses pais, né? Passaram uma noite e daí, né, concebeu esse dependente químico, esse rapaz que é um dependente químico. Mas a mãe sempre trabalhou muito fora de casa e o pai residia em outro estado também, uma coisa bem separada. Bem, no campo, quando nós colocamos no campo a situação, o que aconteceu? O paciente adicto, por estar distante sempre, buscou eles referência sempre fora da casa. O mesmo ocorreu com seu pai, que perdeu a referência da mãe, que o abandonou, e do pai, que não tinha referência positiva desse pai. Esse paciente adicto, então, ele vai repetir o destino desse pai. Devido a tal realidade, o pai do paciente, ele não consegue pôr limites nesse filho adicto. Percebe o emaranhado? Então acaba não conseguindo nem lidar com o próprio filho dependente químico por conta de uma questão sistêmica, né? E fica com medo de agredir esse filho porque ele também já foi muito agredido e abandonado. O paciente então segue a buscar no mundo sua referência de ser, repetindo o destino do pai, sem ele lembrar, né? Então, assim, é uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande estar com vocês e poder estar compartilhando, né? Teria muito mais para compartilhar, né? Tem um pouco desse compartilhamento no meu livro, no meu primeiro livro, juntamente com Reginaldo Teixeira, um psicólogo amigo meu queridíssimo. Nós fizemos esse livro e nesse livro nós trazemos alguns relatos sobre constelação sistêmica familiar. É um livro muito legal, onde nós falamos também um pouco sobre a bioenergética no tratamento da dependência química. E no segundo livro, esse livro que eu estou lançando agora, é um livro que eu falo do processo terapêutico de recuperação. Então, e que inclusive a constelação sistêmica faz parte desse processo. É um livro que eu estou lançando agora e é um método inovador que eu trago de tratamento para o dependente químico. Então nós estamos, na verdade, oferecendo esse livro para as pessoas no valor apenas de R$30 e para as pessoas contribuírem para a instituição. Então, é uma instituição filantrópica, vive da ajuda das pessoas, então esse dinheiro arrecadado é para... Então, quem quiser adquirir o livro, é só enviar um comunicado no Instagram do PCJ ou mesmo no canal do YouTube, que aí nós podemos estar levando essa mensagem para vocês.
foi uma alegria muito grande estar compartilhando um pouco da minha experiência, espero que eu tenha contribuído, ajudado, e muito bom, um grande abraço e um bom congresso para todos vocês.